A médica pobre que salvou a vida do homem mais rico do mundo de forma inesperada. Mas ninguém esperava o que ela faria. Sua vida dependia disso, ela sabia disso, e o destino a abraçou. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Doutora Helena Vasques abriu os olhos no pequeno apartamento de um quarto na periferia de São Paulo, onde as paredes finas deixavam passar o barulho dos vizinhos e o cheiro de café barato impregnava o ar. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma jornada que poucos conseguiriam suportar. Levantou-se devagar, sentindo a dor familiar nas costas, resultado de anos dormindo em colchões velhos e trabalhando em turnos intermináveis. No espelho rachado do banheiro, observou o próprio reflexo. Cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, olhos escuros que já viram demais, e mãos que, apesar de pequenas, carregavam uma força extraordinária. Helena não nasceu pobre. Aos 8 anos, vivia em uma casa confortável com seus pais, ambos professores universitários. Tudo mudou em uma noite de tempestade, quando um acidente de carro levou seus pais e deixou ela e sua irmã mais nova, Sofia, órfãs. A família que as acolheu não tinha recursos, e Helena cresceu vendo Sofia lutar contra uma doença rara que os médicos diziam ser incurável. "Um dia eu vou encontrar a cura", prometia Helena, segurando a mão frágil da irmã durante as noites difíceis no hospital público. Sofia sorria, mesmo com dor, e sussurrava: "Eu sei que você vai, Helena. Você tem mãos de anjo." Sofia partiu aos 16 anos, mas não antes de fazer Helena prometer que se tornaria médica e ajudaria outras crianças como ela. Essa promessa se tornou o combustível que alimentou cada dia de luta de Helena. Conseguir entrar na faculdade de medicina foi apenas o primeiro obstáculo. Helena trabalhou como faxineira, garçonete, cuidadora de idosos. Qualquer coisa que pagasse as contas e permitisse que ela estudasse. Dormia 3 horas por noite, vivia de pão e café, mas nunca desistiu. Seus colegas de classe, vindos de famílias abastadas, às vezes a olhavam com desdém, sussurrando sobre a bolsista, que não pertencia àquele mundo. "Medicina não é para quem não tem estrutura", disse certa vez o Dr. Henrique Monteiro, um dos professores mais respeitados, durante uma aula prática. "Requer dedicação integral, recursos, conexões. Alguns simplesmente não nasceram para isso." Helena engoliu as lágrimas e continuou suturando o boneco de treinamento com precisão cirúrgica. Suas mãos nunca tremiam, mesmo quando seu coração estava despedaçado. Formou-se com as melhores notas da turma, mas as portas dos grandes hospitais permaneceram fechadas. Sem sobrenome influente ou padrinhos poderosos, Helena encontrou trabalho em um posto de saúde na periferia, onde atendia centenas de pacientes por dia com recursos mínimos. "Doutora, a senhora é diferente", disse Dona Maria, uma senhora de 70 anos que Helena tratava há 2 anos. "A senhora olha nos nossos olhos, escuta de verdade. Os outros médicos mal levantam a cabeça do computador." Helena sorriu, ajustando a medicação de Dona Maria. "Cada pessoa que entra aqui tem uma história, Dona Maria. Vocês merecem ser ouvidos." Era essa filosofia que a diferenciava. Helena não via apenas sintomas, ela via pessoas. Memorizava os nomes dos filhos de seus pacientes, lembrava de aniversários, chorava junto com as famílias nos momentos difíceis e celebrava cada pequena vitória como se fosse sua. Mas a frustração crescia. Com equipamentos obsoletos e falta de medicamentos, Helena via limitações diárias em sua capacidade de ajudar. Sonhava com um laboratório próprio, onde pudesse pesquisar tratamentos inovadores para doenças raras como a que levou Sofia. "Um dia", murmurava para si mesma todas as noites, olhando para a foto desbotada da irmã em sua mesa de cabeceira. "Um dia eu vou ter os recursos para fazer a diferença de verdade." Naquela manhã específica, enquanto se preparava para mais um dia no posto de saúde, Helena não imaginava que o destino estava prestes a colocar em seu caminho uma oportunidade que mudaria não apenas sua vida, mas o mundo inteiro. O telefone tocou. Era Dr. Carlos, seu supervisor no posto. "Helena, preciso que você vá ao Hospital São Luís hoje. Eles estão com falta de médicos na emergência e pediram reforço.
É só por hoje, mas é uma boa oportunidade. Helena sentiu o coração acelerar. O Hospital São Luís era um dos mais prestigiosos da cidade, onde ela sempre sonhou trabalhar. Mesmo que fosse apenas por um dia, seria uma chance de mostrar seu valor. Estarei lá em 1 hora, respondeu, já correndo para trocar de roupa. Vestiu seu único jaleco limpo, prendeu o cabelo com mais cuidado que o usual e pegou sua maleta médica. Um presente de formatura que ela mesma se deu, comprando parcelado em 12 vezes. Dentro dela, carregava não apenas instrumentos médicos, mas anos de conhecimento adquirido na luta, compaixão desenvolvida na dor e uma determinação forjada na adversidade. Enquanto esperava o ônibus lotado que a levaria ao centro da cidade, Helena olhou para o céu cinzento da manhã e sussurrou: Sofia, se você estiver me vendo, me dê forças. Hoje pode ser o dia que tudo muda. Ela não sabia o quão profética eram essas palavras. Capítulo 2. O chamado do destino. O Hospital São Luís se erguia como uma catedral da medicina moderna no coração de São Paulo. Suas torres de vidro e aço refletiam o sol matinal, criando um contraste impressionante com os prédios antigos ao redor. Helena parou na entrada principal, sentindo-se pequena diante da grandiosidade do lugar. "Posso ajudá-la?" perguntou o segurança, notando sua hesitação. "Sou a doutora Helena Vasques. Vim para o reforço na emergência." O homem consultou uma lista e acenou. "Terceiro andar, elevador à direita." Enquanto subia, Helena observou os corredores impecáveis, os equipamentos de última geração visíveis através das portas abertas, e sentiu uma mistura de admiração e determinação. Um dia, pensou, vou pertencer a um lugar assim. A emergência era um mundo à parte. Um balé caótico de médicos, enfermeiros e pacientes, onde cada segundo podia significar a diferença entre a vida e a morte. Dr. Roberto Mendes, o chefe da emergência, a recebeu com um olhar avaliativo. "Você é a médica do posto de saúde? Espero que esteja preparada. Aqui não é como lá fora." Helena manteve a postura ereta. "Estou preparada, doutor." "Veremos. Pegue o box 3, paciente com dor abdominal aguda." As primeiras horas passaram como um furacão. Helena atendeu casos complexos com a mesma dedicação que demonstrava no posto de saúde, mas aqui tinha acesso a exames que só sonhava em solicitar. Sua abordagem cuidadosa e diagnósticos precisos começaram a chamar a atenção. "Ela é boa", comentou uma enfermeira veterana com a colega. "Diferente dos médicos que vêm dos hospitais particulares. Esta aqui realmente sabe o que está fazendo." Por volta do meio-dia, Helena estava examinando uma criança com febre alta quando os alarmes começaram a soar. Uma ambulância chegava com um caso crítico. "Todos os médicos disponíveis para a sala de trauma 1, gritou o Dr. Mendes. Helena correu junto com a equipe. Na maca, um homem de aproximadamente 60 anos, inconsciente, com sinais vitais instáveis. Estava vestido com um terno caro, mas isso era irrelevante diante da gravidade de seu estado. "O que temos?" perguntou o Dr. Mendes aos paramédicos. Encontrado desacordado em seu escritório. Possível infarto, mas os sintomas não são típicos. Pressão arterial muito baixa, pulso irregular. Helena observou o paciente enquanto a equipe trabalhava. Algo não estava certo. Os sintomas não se encaixavam perfeitamente em nenhum diagnóstico óbvio. Ela se aproximou, notando detalhes que outros poderiam ignorar. A coloração ligeiramente amarelada da pele, a respiração superficial, pequenas manchas nas mãos. "Dr. Mendes", disse ela hesitante, "posso sugerir algo?" Ele a olhou com impaciência. "Fale rápido." "Os sintomas podem indicar uma intoxicação rara. Já vi algo similar uma vez. Se for o que penso, o protocolo padrão para infarto pode piorar o quadro." Intoxicação? Ele estava em uma reunião de negócios, não em uma festa. Helena insistiu, sua voz ganhando firmeza. "Doutor, com todo respeito, já atendi casos de intoxicação acidental por substâncias industriais. A coloração da pele, o padrão respiratório. Se pudermos fazer alguns exames específicos..." Dr. Mendes hesitou. O protocolo dizia para tratar como infarto, mas algo na convicção de Helena o fez parar. "Que exames?" Helena rapidamente listou uma série de testes toxicológicos específicos. Enquanto aguardavam os resultados, ela sugeriu um tratamento de suporte diferente do protocolo padrão,
focando em neutralizar possíveis toxinas em vez de tratar um problema cardíaco. 20 minutos depois, os resultados chegaram. Helena estava certa. O paciente havia sido exposto a uma combinação rara de compostos químicos que causavam sintomas similares aos de um infarto, mas requeriam tratamento completamente diferente. Como você soube? Perguntou o Dr. Mendes impressionado, enquanto aplicavam o antídoto específico. Atendi um caso similar no posto de saúde. Um trabalhador de uma fábrica clandestina. Os sintomas eram idênticos. O paciente começou a se estabilizar. Sua respiração melhorou, a pressão arterial subiu gradualmente e, após 2 horas, ele abriu os olhos. Onde estou? Murmurou com voz fraca. No Hospital São Luís, senhor. Você teve uma intoxicação, mas está seguro agora, respondeu Helena, verificando seus sinais vitais. O homem a olhou com atenção. Mesmo debilitado, havia algo em seus olhos que sugeria uma inteligência aguçada, uma presença que transcendia sua condição atual. Você é minha médica? Sou a doutora Helena Vasques. Como se sente? Melhor. Muito melhor. Ele tentou se sentar, mas Helena o impediu gentilmente. Precisa descansar. Seu corpo ainda está eliminando as toxinas. Toxinas? Eu estava apenas em uma reunião. Helena explicou o diagnóstico de forma simples e clara. O paciente a escutou com atenção total, fazendo perguntas inteligentes sobre o processo de intoxicação e tratamento. Doutora, disse ele finalmente, se não fosse por você, eu teria... Qualquer médico competente teria chegado ao mesmo diagnóstico. Helena interrompeu modestamente. O homem sorriu fracamente. Não, doutora. Eu ouvi a discussão. Você foi contra o protocolo padrão, arriscou sua reputação para salvar um desconhecido. Isso não é comum. Naquele momento, um grupo de pessoas bem vestidas entrou na sala. Assistentes, seguranças e um homem de terno que claramente estava no comando. Sr. Morrison, graças a Deus o senhor está bem. A empresa inteira está preocupada. Helena franziu a testa. Morrison? Esse nome era familiar. Onde ela havia ouvido? James, disse o paciente ao homem de terno. Quero que você anote o nome desta médica, doutora Helena Vasques. Ela salvou minha vida. Foi então que Helena percebeu. As conversas sussurradas dos enfermeiros, os olhares de reconhecimento, a movimentação incomum no hospital. Seu paciente não era apenas um empresário qualquer. Era Alexander Morrison, o homem mais rico do mundo. Capítulo 3. Revelações. A notícia se espalhou pelo hospital como fogo em palha seca. Alexander Morrison, CEO da Morrison Global Industries, o homem cuja fortuna era estimada em mais de 200 bilhões de dólares, havia sido salvo por uma médica desconhecida de um posto de saúde da periferia. Helena permaneceu ao lado de Morrison durante as horas seguintes, monitorando sua recuperação. Ela tratava-o exatamente como trataria qualquer outro paciente, com cuidado, atenção e humanidade. Isso intrigava Morrison, acostumado a ser tratado com uma mistura de reverência e interesse. Doutora, disse ele durante uma das verificações de rotina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sabe quem eu sou? Helena pausou, organizando os medicamentos em sua bandeja. Sei que é um empresário importante, mas aqui para mim, você é apenas um paciente que precisa se recuperar. Morrison sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia em seu rosto. Há quanto tempo você é médica? 7 anos desde a formatura. E sempre trabalhou em postos de saúde? Helena hesitou. Não estava acostumada a falar sobre si mesma, especialmente com pacientes, mas havia algo na maneira como Morrison perguntava. Não era curiosidade ociosa, mas interesse genuíno. Sim, é onde posso fazer mais diferença. Mais diferença? Helena olhou pela janela, vendo a cidade se estender até o horizonte. Nos bairros pobres, às vezes sou a única médica que algumas pessoas veem em anos. Cada diagnóstico correto, cada tratamento bem-sucedido, significa tudo para elas. Morrison a observou atentamente. Mas certamente você tem ambições maiores? Um hospital particular? Uma clínica própria? Tenho sonhos, admitiu Helena. Gostaria de ter um laboratório de pesquisa, trabalhar com doenças raras. Minha irmã morreu de uma condição que poderia ter sido tratável se houvesse mais pesquisa, mais recursos. Sua irmã?
Helena raramente falava sobre Sofia, mas algo na presença calma de Morrison a encorajou a continuar. Contou sobre a perda dos pais, sobre cuidar de Sofia, sobre a promessa que fez. Ela dizia que eu tinha mãos de anjo, Helena concluiu, olhando para suas próprias mãos. Às vezes me pergunto se ela estava certa. Morrison ficou em silêncio por um longo momento. Doutora, posso lhe contar algo? Algo que poucos sabem. Helena acenou. Eu não nasci rico. Meu pai era operário em uma fábrica, minha mãe costureira. Cresci em um bairro que provavelmente não era muito diferente do seu. Helena o olhou surpresa. A mídia sempre retratava Morrison como herdeiro de uma dinastia empresarial. Construí minha primeira empresa aos 22 anos, vendendo equipamentos eletrônicos recondicionados. Trabalhava 18 horas por dia, dormia no depósito para economizar aluguel. Ele pausou. Sei o que é lutar contra as probabilidades. O que mudou? Uma oportunidade. Um investidor acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Mas principalmente, nunca esqueci de onde vim. Morrison a olhou diretamente nos olhos. Você me lembra de mim mesmo há 40 anos. A mesma determinação, a mesma recusa em aceitar limitações. Naquele momento, James, o assistente de Morrison, entrou na sala com uma expressão urgente. Sr. Morrison, precisamos discutir os detalhes do incidente. A investigação preliminar sugere que a exposição química foi acidental, mas... Morrison levantou a mão. Depois, James. Agora estou conversando com a doutora. James olhou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Uma mistura de curiosidade e algo que parecia quase... preocupação? Senhor, é importante. A imprensa está começando a fazer perguntas e... disse depois. James saiu, claramente frustrado. Morrison se voltou para Helena. Desculpe a interrupção. Onde estávamos? Você estava me contando sobre seus primeiros anos. Ah, sim. Sabe, doutora, o sucesso traz muitas coisas boas, mas também traz isolamento. Quando você tem tanto dinheiro, nunca sabe se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária. Helena considerou isso. Deve ser solitário. É. Mas hoje, pela primeira vez em anos, conheci alguém que me tratou apenas como um ser humano que precisava de ajuda. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Helena verificou os monitores mais uma vez. Todos os sinais vitais estavam normais. Acho que você pode receber alta amanhã, disse ela, mas vai precisar de acompanhamento médico regular pelos próximos meses. Doutora, Morrison disse subitamente, posso fazer uma proposta? Helena o olhou com cautela. Gostaria que você fosse minha médica pessoal. O salário seria substancial. Você teria acesso aos melhores equipamentos, poderia trabalhar com os casos mais interessantes. Helena sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade que sempre sonhou. Mas algo a fez hesitar. É uma oferta generosa, Sr. Morrison, mas... Mas? Meus pacientes no posto de saúde. Eles dependem de mim. Morrison sorriu novamente. Sabia que você diria isso. É exatamente por isso que quero você trabalhando comigo. Helena estava prestes a responder quando o Dr. Mendes entrou na sala, acompanhado por um homem que ela não reconheceu. Alto, de terno caro, com uma presença intimidadora. Sr. Morrison, disse Dr. Mendes, este é o Dr. Harrison, diretor médico do hospital. Ele gostaria de falar com o senhor. Dr. Harrison se aproximou com um sorriso profissional. Sr. Morrison, é uma honra tê-lo em nosso hospital. Quero assegurar-lhe que receberá o melhor cuidado possível. Já estou recebendo, respondeu Morrison olhando para Helena. A doutora Vasquez tem sido excepcional. Dr. Harrison olhou para Helena como se a visse pela primeira vez. Ah, sim, a médica temporária. Bem, agora que o senhor está estável, nossa equipe principal pode assumir seus cuidados. Helena sentiu uma pontada familiar de desprezo disfarçado de cortesia profissional. Estava acostumada a isso. Na verdade, disse Morrison com uma voz que carregava autoridade inquestionável, prefiro continuar com a doutora Vasquez. Ela salvou minha vida quando outros seguiriam o protocolo errado. O silêncio na sala foi palpável. Dr. Harrison forçou um sorriso. Claro, Sr. Morrison, como desejar. Depois que todos saíram, Morrison se voltou para Helena. Viu isso? É assim que o mundo funciona quando você tem dinheiro.
Todos querem agradar, todos querem uma parte do que você tem. Ele pausou. Exceto você. Você me tratou como um ser humano, não como uma conta bancária. Helena não sabia o que dizer. A oferta de Morrison ainda ecoava em sua mente, mas também pensava em Dona Maria, nas crianças que atendia, em todas as pessoas que dependiam dela. Sr. Morrison, sua oferta é tentadora, mas preciso de tempo para pensar. Claro, mas Helena, posso chamá-la de Helena? Quero que saiba que esta não é apenas uma oferta de emprego, é uma oportunidade de mudar o mundo. Enquanto Helena saía do hospital naquela noite, sua mente fervilhava com possibilidades. Não sabia que sua decisão sobre a oferta de Morrison seria irrelevante diante do que estava por vir. O destino tinha planos muito maiores para ela. Capítulo 4. A tempestade perfeita. 3 dias se passaram desde o incidente no Hospital São Luís. Helena havia retornado ao posto de saúde, mas sua mente permanecia dividida entre a rotina familiar e a oferta extraordinária de Morrison. A notícia de que ela havia salvado o homem mais rico do mundo se espalhou rapidamente, trazendo uma atenção indesejada. Doutora Helena, a senhora vai mesmo trabalhar para aquele bilionário? Perguntou Dona Conceição, uma de suas pacientes mais antigas, durante uma consulta de rotina. Não decidi ainda, Dona Conceição. Por enquanto estou aqui com vocês. Que bom, doutora. A gente precisa da senhora. Helena sorriu, mas por dentro sentia o peso da decisão. Morrison havia ligado 2 vezes, sempre educado, nunca pressionando, mas deixando claro que a oferta permanecia em aberto. Naquela tarde de quinta-feira, o céu de São Paulo estava carregado de nuvens escuras que prometiam uma tempestade intensa. Helena estava terminando seus atendimentos quando seu telefone tocou. Doutora Vasquez, aqui é James, assistente do Sr. Morrison. Oi, James, como posso ajudar? O Sr. Morrison gostaria de vê-la hoje à noite, se possível. Há algo importante que ele quer discutir. Helena olhou pela janela. A chuva já começava a cair. Hoje está difícil. O tempo está fechando e... Doutora, é realmente importante. Podemos enviar um carro para buscá-la. Algo no tom de James a fez hesitar. Havia uma urgência que não estava presente nas ligações anteriores. Está tudo bem com o Sr. Morrison? Algum problema de saúde? Ele está bem fisicamente, mas é melhor ele mesmo explicar. Helena concordou relutantemente. 1 hora depois, um carro preto e elegante a aguardava na frente do posto de saúde. O motorista, um homem silencioso e profissional, a conduziu através das ruas cada vez mais alagadas de São Paulo em direção ao centro da cidade. O edifício da Morrison Global Industries se erguia como um monólito de vidro e aço, suas luzes cortando a escuridão da tempestade. Helena nunca havia estado em um lugar tão imponente. O lobby era uma catedral moderna, com tetos altos e obras de arte que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. James a recebeu pessoalmente, conduzindo-a através de corredores que pareciam saídos de um filme de ficção científica até chegarem ao último andar. As portas do elevador se abriram diretamente no escritório de Morrison, um espaço vasto com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Morrison estava de pé diante das janelas, observando a tempestade. Quando se virou, Helena notou que ele parecia diferente, mais tenso, preocupado. Helena, obrigado por vir, especialmente com este tempo. Você disse que era importante. Morrison gesticulou para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro diante de sua mesa. Quer algo para beber? Café? Água? Estou bem, obrigada. Morrison se sentou à sua frente, suas mãos entrelaçadas. Helena, preciso lhe contar algo. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre minha oferta. Helena esperou. A intoxicação que sofri não foi acidental. Helena sentiu um frio na espinha. Como assim? Alguém tentou me envenenar. A investigação confirmou que os compostos químicos foram deliberadamente introduzidos no sistema de ventilação da sala de reuniões. Meu Deus, você tem ideia de quem? Morrison se levantou e caminhou até a janela novamente. Tenho suspeitas, mas não é isso que importa agora. Ele se virou para ela. O que importa é que você salvou minha vida. E isso me fez pensar muito sobre o que realmente importa. Não entendo. Helena,
Eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 1000 vidas. Tenho poder, influência, acesso a qualquer coisa que queira. Mas quando estava naquela cama de hospital, percebi algo. Nada disso importa se você não tem pessoas genuínas ao seu redor. Helena permaneceu em silêncio, sentindo que havia mais por vir. Quero fazer uma proposta diferente, continuou Morrison. Não quero apenas que você seja minha médica pessoal. Quero que você me ajude a mudar o mundo. Como? Morrison voltou à sua mesa e pegou uma pasta. Há 3 anos comecei secretamente um projeto, uma fundação dedicada à pesquisa médica para doenças raras e negligenciadas. Investi $2 bilhões até agora, mas falta algo crucial. Ele abriu a pasta, revelando plantas arquitetônicas, relatórios científicos e fotografias de construção. Falta alguém que entenda realmente o que significa lutar contra essas doenças. Alguém que tenha vivido essa dor. Helena olhou os documentos, seu coração acelerando. Eram plantas para um complexo de pesquisa médica maior do que qualquer coisa que ela havia imaginado. O Centro Morrison de Pesquisa Médica Avançada, disse ele. 15 laboratórios de última geração, biblioteca médica com acesso a todas as bases de dados do mundo, equipe de 100 pesquisadores dos melhores centros médicos globais. Helena folheou os documentos, mal acreditando no que via. Isso é incrível. E quero que você dirija tudo. Helena levantou os olhos, chocada. Eu? Mas eu não tenho experiência em administração de pesquisa. Nunca dirigi uma equipe grande. Você tem algo mais importante. Tem paixão genuína, conhecimento prático e, mais importante, você entende por que isso importa. Helena se levantou, caminhando até a janela. A tempestade lá fora parecia refletir a turbulência em sua mente. Alexander, isso é um sonho, mas é grande demais. Eu sou apenas uma médica de posto de saúde. Você é a médica que salvou minha vida quando outros teriam me deixado morrer seguindo protocolos inadequados. Você é a médica que dedica sua vida a cuidar dos esquecidos pela sociedade. Morrison se aproximou. Helena, você não é apenas nada. Você é exatamente o que o mundo precisa. Naquele momento, um raio iluminou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor. As luzes do escritório piscaram. Tempestade forte, comentou Helena, tentando processar tudo o que havia ouvido. Helena, disse Morrison suavemente, sei que é muito para absorver, mas quero que saiba que esta não é uma decisão que precisa tomar sozinha. Se aceitar, terá todo o suporte necessário. E mais importante, seus pacientes do posto de saúde não serão abandonados. Parte do projeto inclui clínicas comunitárias móveis que levarão cuidados médicos de qualidade para as comunidades mais necessitadas. Helena se virou para ele. Você pensou em tudo. Pensei no que você me disse sobre fazer diferença onde mais importa. Outro raio cortou o céu, mas desta vez as luzes se apagaram completamente. O escritório mergulhou na escuridão, iluminado apenas pelos relâmpagos intermitentes. Gerador de emergência deve ligar em alguns segundos, disse Morrison calmamente. Mas os segundos se passaram e a escuridão permaneceu. Helena ouviu um som estranho, como se algo pesado tivesse caído em algum lugar do prédio. Isso não é normal, murmurou Morrison, pegando seu telefone. Não havia sinal. Foi então que Helena ouviu algo que fez seu sangue gelar. Um grito abafado vindo de algum lugar abaixo deles. Alexander, disse ela, sua voz médica assumindo o controle. Acho que alguém se machucou. Morrison tentou ligar para James, mas o telefone estava morto. O sistema de comunicação interno deve ter falhado com a queda de energia. Helena já estava se movendo em direção à porta. Precisamos descer e verificar. Helena, pode ser perigoso. Com a tempestade, o elevador não vai funcionar e são 40 andares de escada. Helena parou e o olhou. Alexander, sou médica. Se alguém está ferido, é minha obrigação ajudar. Morrison a observou por um momento, então assentiu. Você está certa, vamos. Eles abriram a porta do escritório e encontraram o corredor mergulhado em escuridão total. Morrison pegou uma lanterna de emergência de um armário e juntos começaram a descer as escadas de emergência. O que eles não sabiam era que esta tempestade não era apenas meteorológica. Era o início de uma noite que testaria não apenas a coragem de Helena,
mas revelaria o verdadeiro caráter de ambos de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Capítulo 5. Descida ao desconhecido. A escadaria de emergência era um mundo à parte. Um túnel vertical de concreto e metal que ecoava a cada passo, cada respiração. A lanterna de Morrison criava um círculo de luz que dançava nas paredes cinzentas enquanto eles desciam, andar por andar. "Você está bem?" perguntou Morrison após desceram 10 andares. Helena respirava pesadamente, mas mantinha o ritmo. "Estou bem. Você?" Melhor do que esperava para alguém que passou 3 dias em uma cama de hospital. Eles continuaram descendo. No 20º andar, Helena parou abruptamente. "Escutou isso?" Morrison parou também, prestando atenção. Um som fraco, quase imperceptível, ecoava de baixo, gemidos humanos. "Alguém está ferido", disse Helena, acelerando o passo. "Helena, cuidado. Não sabemos o que causou isso." Mas Helena já estava correndo escada abaixo, sua maleta médica, que sempre carregava, batendo contra sua perna. Morrison a seguiu, impressionado com sua determinação. No 15º andar, encontraram a fonte dos sons. A porta da escadaria estava entreaberta e através dela podiam ver o corredor do andar parcialmente iluminado por luzes de emergência fracas. No chão, próximo aos elevadores, um homem estava caído. Helena correu até ele, ajoelhando-se imediatamente. Era um dos seguranças do prédio, um homem de meia idade que ela havia visto brevemente quando chegou. "Senhor, pode me ouvir?" Helena verificou seu pulso, fraco, mas presente. O homem tinha uma ferida na cabeça e estava inconsciente. "O que aconteceu com ele?" perguntou Morrison, iluminando a área com a lanterna. Helena examinou rapidamente o ferimento. "Parece que ele bateu a cabeça. Talvez tenha caído quando as luzes se apagaram." Ela abriu sua maleta e começou a limpar o ferimento. "Preciso estancar o sangramento e verificar se há concussão." Enquanto Helena trabalhava, Morrison observou o corredor. Algo não estava certo. As portas dos elevadores estavam abertas, e ele podia ver que um dos elevadores havia parado entre andares. "Helena", disse ele calmamente, "acho que sei o que aconteceu. O elevador deve ter parado abruptamente quando a energia acabou. Se havia alguém dentro..." Helena levantou os olhos do paciente. "Você acha que há mais pessoas feridas?" "É possível." Helena terminou de estabilizar o segurança, usando técnicas que havia aprendido em seus anos no posto de saúde, onde recursos eram limitados e criatividade era essencial. "Ele vai ficar bem por enquanto", disse ela, "mas precisa de cuidados médicos adequados. Vamos verificar o elevador." Eles se aproximaram das portas abertas. Morrison iluminou o poço do elevador, revelando que a cabine estava parada cerca de 3 metros abaixo do nível do andar. "Tem alguém aí?" gritou Morrison. Uma voz fraca respondeu. "Aqui, por favor, me ajudem." Helena não hesitou. "Preciso descer até lá." "Helena, é muito perigoso. O elevador pode cair a qualquer momento. Alguém precisa de ajuda médica. É para isso que existo." Morrison a olhou, vendo a determinação absoluta em seus olhos. Era a mesma expressão que ela tinha quando diagnosticou sua intoxicação contra todas as probabilidades. "Então vamos juntos", disse ele. "Alexander, você não precisa..." "Helena, você salvou minha vida. Agora é minha vez de ajudar." Usando a corda de emergência que encontraram no armário de segurança do andar, eles conseguiram descer até a cabine do elevador. Dentro, encontraram 2 pessoas. Uma mulher jovem, aparentemente uma funcionária da limpeza, e um homem de terno que Helena reconheceu como um dos executivos que havia visto no hospital. A mulher estava consciente, mas claramente em choque. O executivo estava inconsciente, com uma ferida grave na perna que sangrava abundantemente. "Meu nome é Helena, sou médica", disse ela à mulher. "Como você se chama?" "Maria. Maria Santos", respondeu a mulher com voz trêmula. "Maria, você está ferida?" "Não, não acho. Mas o Sr. Peterson, ele bateu a perna quando o elevador parou de repente. Tem muito sangue." Helena se ajoelhou ao lado do executivo. A ferida era séria. Uma fratura exposta que havia danificado uma artéria. Sem tratamento imediato, ele poderia morrer por perda de sangue. "Alexander, preciso de mais luz aqui", disse Helena, já trabalhando para estancar o sangramento.
Morrison direcionou a lanterna enquanto Helena trabalhava com precisão cirúrgica, usando os instrumentos limitados de sua maleta para estabilizar a ferida. Suas mãos se moviam com confiança, cada movimento calculado e eficiente. "Como você aprendeu a fazer isso?" perguntou Morrison, impressionado com a habilidade de Helena. "Necessidade", respondeu ela sem levantar os olhos. "No posto de saúde, às vezes sou a única médica disponível para emergências. Aprendi a trabalhar com o que tenho." Após 20 minutos de trabalho intenso, Helena conseguiu estabilizar o executivo. O sangramento havia parado, e ela havia improvisado uma tala para a perna fraturada. "Ele vai sobreviver", disse ela, "mas precisa de cirurgia o quanto antes." "Como vamos tirá-los daqui?" perguntou Morrison. Helena olhou ao redor da cabine do elevador. "Vamos ter que improvisar uma maca e içá-los um por vez." Usando materiais que encontraram no elevador e no andar acima, eles criaram um sistema de resgate improvisado. Morrison, apesar de sua recente hospitalização, trabalhou incansavelmente ao lado de Helena. "Você não deveria estar fazendo esforço físico", disse Helena enquanto eles preparavam para içar o primeiro paciente. "Helena, há momentos na vida em que você descobre do que realmente é feito. Este é um desses momentos." Levou 2 horas para resgatar todos os feridos e levá-los para um local seguro no térreo, onde Helena continuou prestando cuidados médicos com os recursos limitados que tinham. Quando finalmente conseguiram contato com o mundo exterior, as equipes de emergência chegaram rapidamente. Os paramédicos ficaram impressionados com a qualidade dos cuidados que Helena havia prestado em condições tão adversas. "Doutora", disse o chefe dos paramédicos, "o trabalho que a senhora fez aqui salvou pelo menos 2 vidas. Com os recursos que tinha, foi extraordinário." Enquanto os feridos eram levados para o hospital, Morrison e Helena se encontraram sozinhos no lobby do prédio. Ambos estavam exaustos, sujos e emocionalmente drenados. "Helena", disse Morrison, sua voz carregada de emoção, "o que vi hoje? A maneira como você se dedicou a pessoas que nem conhecia, como arriscou sua própria segurança." Helena o interrompeu. "Qualquer médico teria feito o mesmo." "Não, Helena, não teriam. Eu conheço muitos médicos e posso garantir que poucos teriam a coragem, a habilidade e a compaixão que você demonstrou hoje." Helena se sentou em uma das poltronas do lobby, finalmente permitindo que a exaustão a dominasse. "Alexander, sobre sua proposta." "Não precisa decidir agora. Depois do que passamos hoje?" "Não." Helena o interrompeu, olhando diretamente em seus olhos. "Quero aceitar, mas com uma condição." Morrison esperou. "Quero que o centro de pesquisa seja apenas o começo. Quero que criemos um sistema que leve cuidados médicos de qualidade para todos, não apenas para quem pode pagar." Morrison sorriu. O primeiro sorriso genuíno da noite. "Helena, acho que você não entende ainda. Isso não é apenas sobre medicina. É sobre mudar a maneira como o mundo funciona." Naquele momento, Helena não sabia que sua decisão de aceitar a proposta de Morrison seria apenas o primeiro passo de uma jornada que a levaria muito além de seus sonhos mais ambiciosos. O destino havia testado sua coragem e compaixão naquela noite, e ela havia passado no teste com distinção. Agora, estava pronta para o próximo desafio, um que mudaria não apenas sua vida, mas o mundo inteiro. Capítulo 6. O despertar de uma visão. 3 semanas se passaram desde a noite da tempestade. Helena havia oficialmente aceito a posição de diretora médica do Centro Morrison de Pesquisa Médica Avançada, mas ainda dividia seu tempo entre o novo projeto e o posto de saúde. Ela havia insistido em uma transição gradual, garantindo que seus pacientes antigos não fossem abandonados. O centro de pesquisa estava sendo construído em um terreno de 20 hectares nos arredores de São Paulo. Helena visitava o local diariamente, trabalhando com arquitetos e engenheiros para garantir que cada detalhe fosse perfeito. Mas o que mais a impressionava era a visão de Morrison. Ele não estava apenas construindo um laboratório, mas um complexo que incluía clínicas comunitárias, centro de treinamento médico e até mesmo habitação para pesquisadores de baixa renda. "Alexander", disse Helena durante uma de suas reuniões semanais no escritório dele, "preciso entender algo. Por que você está fazendo tudo isso? O investimento já passou de 3 bilhões de dólares.
Morrison estava revisando relatórios de construção, mas parou para olhá-la. Posso fazer uma pergunta primeiro? Por que você se tornou médica? Você sabe por quê? Por causa da Sofia. Exato. Você teve uma motivação pessoal profunda. Morrison se recostou na cadeira. Helena, eu também tive minha Sofia. Helena o olhou com curiosidade. Meu irmão mais novo, David, ele tinha uma deficiência intelectual, mas era a pessoa mais pura que já conheci. Quando éramos crianças, eu o protegia dos valentões, ajudava com a lição de casa, sonhava em ganhar dinheiro suficiente para dar a ele todos os cuidados que merecia. Morrison se levantou e caminhou até a janela. David morreu aos 25 anos. Uma infecção simples que poderia ter sido tratada facilmente se tivéssemos tido acesso a cuidados médicos adequados na época. Helena sentiu um aperto no peito. Sinto muito, Alexander. Construí meu império pensando que o dinheiro resolveria tudo. Que se eu fosse rico o suficiente, poderia proteger as pessoas que amo. Mas percebi algo. O dinheiro sem propósito é apenas números em uma conta. Ele se virou para ela. Quando você salvou minha vida, não foi apenas meu corpo que você curou. Você me lembrou por que comecei tudo isso. Helena permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras dele. Helena, quero lhe mostrar algo, disse Morrison, pegando uma pasta de sua mesa. Algo que poucos sabem. Ele abriu a pasta, revelando documentos financeiros complexos. Nos últimos 5 anos, doei secretamente mais de 50 bilhões de dólares para causas médicas e sociais ao redor do mundo. Hospitais na África, clínicas na Ásia, programas de pesquisa na América Latina. Helena olhou os documentos, impressionada com a escala das doações. Mas percebi que doar dinheiro não é suficiente. É preciso criar sistemas sustentáveis, formar pessoas, mudar mentalidades. Morrison fechou a pasta. É por isso que você é tão importante, Helena. Você não é apenas uma médica brilhante. Você é alguém que entende que medicina é sobre humanidade. Naquele momento, James entrou na sala com uma expressão urgente. Sr. Morrison, desculpe interromper, mas temos uma situação. O que aconteceu? A mídia descobriu sobre o centro de pesquisa e sobre a doutora Vasquez. Helena sentiu o estômago se contrair. O que quer dizer? James ligou a televisão na parede. Um programa de notícias estava no ar, com a foto de Helena ocupando metade da tela. A médica desconhecida que salvou a vida do bilionário Alexander Morrison agora foi nomeada para dirigir um projeto de pesquisa médica de bilhões de dólares. Críticos questionam se Helena Vasquez, que trabalhou a vida toda em postos de saúde públicos, tem qualificações para liderar um empreendimento dessa magnitude. Helena ouviu em silêncio enquanto o repórter continuava, citando fontes anônimas que questionavam sua competência e sugeriam que sua nomeação era baseada em favoritismo em vez de mérito. Desligue isso, disse Morrison com voz tensa. Alexander, disse Helena calmamente. Eles não estão errados. Eu realmente não tenho experiência em liderar um projeto dessa escala. Helena! Não, deixe-me terminar. Helena se levantou. Mas eles estão errados sobre uma coisa. Não estou aqui por favoritismo. Estou aqui porque você viu algo em mim que eu mesma ainda estou descobrindo. Morrison sorriu. E o que você descobriu? Que talvez seja a hora de parar de me subestimar. Nos dias seguintes, a pressão da mídia intensificou. Helena foi abordada por repórteres na saída do posto de saúde, recebeu ligações de jornalistas e até mesmo teve fotógrafos seguindo-a. Mas algo interessante aconteceu. Seus pacientes começaram a defendê-la publicamente. Dona Maria, a senhora de 70 anos que Helena tratava há 2 anos, deu uma entrevista emocionante para um canal local. A doutora Helena salvou minha vida 3 vezes. Ela é a única médica que já conheci que realmente se importa. Se alguém pode mudar o mundo da medicina, é ela. Outras histórias começaram a surgir. Pais de crianças que Helena havia tratado, idosos que ela havia cuidado, famílias inteiras que haviam sido impactadas por sua dedicação. A narrativa na mídia começou a mudar. Helena, disse Morrison durante uma de suas conversas, você está vendo o que eu vi desde o primeiro dia. Você não é apenas uma médica competente, você é uma líder natural. Não me sinto como uma líder. Os melhores líderes raramente se sentem assim. Eles simplesmente fazem o que precisa ser feito.
Helena estava começando a entender que sua jornada estava apenas começando. O centro de pesquisa era importante, mas havia algo maior em jogo. Morrison havia plantado uma semente em sua mente. A ideia de que medicina não era apenas sobre tratar doenças, mas sobre transformar sociedades. Alexander, disse ela durante uma visita ao canteiro de obras, tenho uma ideia. Estou ouvindo. E se não pararmos no centro de pesquisa? E se criarmos uma rede global de centros médicos comunitários, todos conectados, compartilhando conhecimento e recursos? Morrison parou de andar e a olhou. Continue. Imagine, um médico em uma favela do Rio de Janeiro pode consultar instantaneamente um especialista em Londres. Uma descoberta feita em nosso laboratório pode ser implementada em clínicas rurais da África em questão de dias, não anos. Os olhos de Morrison brilharam. Helena, você está falando de revolucionar completamente o sistema de saúde global. Por que não? Você tem os recursos, eu tenho a experiência prática. E juntos podemos mudar o mundo, completou Morrison. Naquele momento, Helena percebeu que havia encontrado não apenas um emprego ou mesmo uma vocação, mas um propósito que transcendia tudo o que havia imaginado. Ela não sabia que esta conversa seria o catalisador para eventos que a levariam muito além de seus sonhos mais ambiciosos. O destino estava preparando o palco para algo extraordinário, e Helena Vasquez estava prestes a se tornar a protagonista de uma história que mudaria a humanidade para sempre. Capítulo 7. A Primeira Revolução. 6 meses depois, o Centro Morrison de Pesquisa Médica Avançada estava funcionando a pleno vapor. Helena havia se adaptado surpreendentemente bem ao papel de liderança, combinando sua experiência prática com uma visão estratégica que impressionava até mesmo os consultores mais experientes que Morrison havia contratado. O centro já havia produzido 3 descobertas significativas: um novo tratamento para uma forma rara de câncer infantil, um protocolo revolucionário para a regeneração de tecidos neurais e uma vacina experimental para uma doença tropical que afetava milhões de pessoas na África e Ásia. Mas Helena não estava satisfeita apenas com as descobertas. Ela queria implementação imediata. Dr. Richardson, disse ela durante uma reunião com o chefe da equipe de pesquisa, um renomado cientista britânico que Morrison havia recrutado de Cambridge, quanto tempo levará para que nossa vacina tropical chegue às comunidades que mais precisam? Dr. Richardson, um homem meticuloso de 60 anos, consultou seus papéis. Bem, seguindo os protocolos padrão, precisamos de mais 2 anos de testes, depois aprovação regulatória, que pode levar outros 3 anos, e então... 5 anos, Helena o interrompeu. 5 anos enquanto milhões de pessoas continuam sofrendo de uma doença que já sabemos como prevenir. Doutora Vasquez, entendo sua urgência, mas a ciência tem seus processos. Helena se levantou e caminhou até o quadro branco na sala de reuniões. Dr. Richardson, e se eu lhe dissesse que podemos reduzir esse tempo para 18 meses? Seria impossível sem comprometer a segurança. Não estou falando de comprometer a segurança. Estou falando de revolucionar o processo. Helena começou a desenhar um diagrama complexo no quadro. E se, em vez de fazer testes sequenciais, fizéssemos testes paralelos em múltiplas localidades simultaneamente? E se usássemos inteligência artificial para acelerar a análise de dados? E se criássemos parcerias diretas com governos locais para agilizar aprovações? Dr. Richardson a observou com crescente interesse. Isso exigiria recursos enormes e coordenação internacional sem precedentes. Temos os recursos, disse Helena. E quanto à coordenação? Ela sorriu. Deixe isso comigo. Naquela tarde, Helena apresentou sua proposta a Morrison. Ele a ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas, mas principalmente absorvendo a paixão e a lógica por trás de sua visão. Helena, disse ele quando ela terminou, você está propondo essencialmente criar um novo modelo para desenvolvimento e distribuição de medicamentos. Exato. Isso vai contra décadas de práticas estabelecidas na indústria farmacêutica. Também exato. Morrison riu. Você percebe que isso vai fazer muitos inimigos poderosos? Helena o olhou seriamente. Alexander, quando você construiu seu primeiro negócio, você se preocupou em fazer inimigos? Touché. Morrison se recostou na cadeira.
Quanto você precisa? Para a fase piloto, 2 bilhões de dólares. Morrison não hesitou. Aprovado. Nos meses seguintes, Helena liderou uma operação que parecia mais com uma campanha militar do que um projeto de pesquisa médica. Ela estabeleceu parcerias com universidades em 15 países, criou uma rede de comunicação instantânea entre pesquisadores globalmente e implementou sistemas de inteligência artificial que aceleraram a análise de dados em 300%. Mas o mais impressionante foi sua abordagem às comunidades locais. Em vez de simplesmente impor soluções externas, Helena viajou pessoalmente para as regiões mais afetadas, trabalhando com líderes comunitários, médicos locais e até mesmo curandeiros tradicionais para entender as necessidades específicas de cada população. Doutora Helena, disse Dr. Kwame Asante, um médico ganês que se tornou um de seus principais colaboradores, nunca vi nada assim. Você não está apenas trazendo medicina para nós. Você está aprendendo conosco também. Doutor Asante, respondeu Helena, a medicina ocidental tem muito a aprender com práticas tradicionais. Meu objetivo não é substituir o conhecimento local, mas combiná-lo com recursos modernos. Esta abordagem produziu resultados extraordinários. A vacina tropical não apenas foi desenvolvida em tempo recorde, mas também foi adaptada para diferentes variações genéticas da doença encontradas em diferentes regiões, algo que nunca havia sido feito antes. Quando os primeiros resultados dos testes foram anunciados, 97% de eficácia com efeitos colaterais mínimos, a comunidade médica internacional ficou em choque. Como isso é possível? Perguntou o Dr. Margaret Chan, diretora da Organização Mundial da Saúde, durante uma videoconferência com Helena. Vocês conseguiram em 18 meses o que normalmente levaria uma década. Doutora Chen, respondeu Helena, conseguimos porque mudamos a pergunta fundamental. Em vez de perguntar como podemos fazer isso de forma segura, perguntamos como podemos fazer isso de forma segura e rápida e acessível. E qual foi a resposta? Colaboração sem precedentes, tecnologia aplicada de forma inteligente e, mais importante, nunca esquecer que por trás de cada estatística há uma pessoa real que precisa de ajuda. A notícia da vacina se espalhou rapidamente. Helena se encontrou no centro de uma atenção global que ela nunca havia imaginado. Convites para conferências internacionais, ofertas de posições em universidades prestigiosas e até mesmo especulações sobre um possível prêmio Nobel. Mas Helena permaneceu focada em sua missão. Alexander, disse ela durante uma de suas reuniões regulares, isso é apenas o começo. O que você tem em mente agora? Helena abriu seu laptop e mostrou um mapa mundial coberto de pontos coloridos. Cada ponto representa uma doença negligenciada que afeta milhões de pessoas. Doenças que são ignoradas porque afetam principalmente os pobres. Morrison estudou o mapa. Quantas são? Mais de 200. E isso são apenas as que conhecemos. Helena, você está falando de um projeto que poderia levar décadas e custar 50 bilhões de dólares, Helena completou. Eu já fiz os cálculos. Morrison ficou em silêncio por um longo momento. Helena, você percebe que isso representaria a maior iniciativa de saúde pública da história da humanidade? Sam. E você acredita que podemos fazer isso? Helena olhou diretamente em seus olhos. Alexander, há 6 meses eu era uma médica desconhecida de um posto de saúde. Hoje, lidero uma equipe que revolucionou o desenvolvimento de vacinas. Se aprendi alguma coisa, é que os limites existem apenas em nossas mentes. Morrison sorriu lentamente. Helena, acho que você não percebe ainda o que se tornou. O que quer dizer? Você não é mais apenas uma médica, nem mesmo apenas uma pesquisadora. Você se tornou uma força de mudança global. Helena estava prestes a descobrir o quão profética eram essas palavras. O sucesso da vacina tropical havia chamado a atenção não apenas da comunidade médica, mas também de forças poderosas que viam sua abordagem revolucionária como uma ameaça aos seus interesses estabelecidos. O destino estava preparando o próximo teste para Helena, um que exigiria não apenas sua habilidade médica e visão estratégica, mas também uma coragem que ela ainda não sabia que possuía. Capítulo 8. O preço da revolução. A primeira ameaça veio de forma sutil.
Helena estava revisando relatórios de pesquisa em seu escritório quando James apareceu na porta, sua expressão mais séria do que o usual. Doutora Vasquez, preciso falar com você sobre algo importante. Helena levantou os olhos dos documentos. O que aconteceu? Recebemos informações de que algumas empresas farmacêuticas estão preocupadas com o precedente que vocês estão estabelecendo. Preocupadas como? James fechou a porta e se sentou. Elas veem o modelo de vocês como uma ameaça ao sistema atual. Uma vacina desenvolvida em 18 meses por 2 bilhões de dólares, quando elas gastam 10 bilhões e 10 anos para resultados similares. Helena se recostou na cadeira. Elas têm medo de que provemos que o sistema atual é ineficiente. Mais do que isso, elas têm medo de que vocês tornem obsoleto um modelo de negócios de trilhões de dólares. E o que exatamente elas estão fazendo sobre isso? James hesitou. Lobbying intenso junto a órgãos reguladores, questionando a segurança de seus métodos, tentando criar barreiras legais para a distribuição da vacina. Helena sentiu uma raiva familiar crescendo em seu peito. A mesma raiva que sentia quando via pacientes sofrendo por falta de recursos. James, elas estão tentando impedir que uma vacina que pode salvar milhões de vidas chegue às pessoas que precisam? Em essência, sim. Helena se levantou abruptamente. Onde está o Alexander? Em reunião com investidores, mas... Helena já estava saindo da sala. Encontrou Morrison em sua sala de conferências, cercado por homens de terno que ela não reconheceu. A conversa parou quando ela entrou. Alexander, preciso falar com você, agora. Morrison notou a urgência em sua voz. Cavalheiros, vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Quando ficaram sozinhos, Helena contou o que James havia lhe dito. Morrison a ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Helena, eu esperava que isso acontecesse, mas não tão cedo. Você esperava? Quando você desafia um sistema que gera trilhões de dólares, há consequências. Helena caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Alexander, não posso aceitar isso. Não posso aceitar que interesses comerciais impeçam que pessoas recebam tratamentos que podem salvar suas vidas. Helena, entendo sua frustração, mas precisamos ser estratégicos. Helena se virou para ele, seus olhos brilhando com determinação. Não, Alexander, não vamos ser estratégicos. Vamos ser revolucionários. O que você tem em mente? Vamos tornar nossa pesquisa completamente aberta. Todos os dados, todas as metodologias, todos os resultados, disponíveis gratuitamente para qualquer pesquisador no mundo. Morrison a olhou com surpresa. Helena, isso significaria abrir mão de bilhões em propriedade intelectual. Exato. E significaria que nenhuma empresa poderia monopolizar nossos descobrimentos. Mas também significaria que perdemos controle sobre como nossa tecnologia é usada. Helena se aproximou dele. Alexander, quando você me ofereceu esta posição, disse que queria mudar o mundo. Bem, esta é nossa chance. Podemos criar um precedente que force toda a indústria a repensar suas prioridades. Morrison ficou em silêncio por um longo momento, considerando as implicações. Helena, você percebe que isso vai fazer de nós alvos ainda maiores? Que venham. Naquela tarde, Helena convocou uma coletiva de imprensa internacional. Jornalistas de todo o mundo se conectaram virtualmente para ouvir o que ela tinha a dizer. Damas e cavalheiros, começou Helena, sua voz clara e firme. Hoje anunciamos uma nova era na pesquisa médica. A partir de agora, todas as descobertas do Centro Morrison de Pesquisa Médica Avançada serão disponibilizadas gratuitamente para a comunidade científica global. Um murmúrio de surpresa percorreu a audiência virtual. Isso significa, continuou Helena, que nossa vacina tropical, que pode prevenir uma doença que afeta 50 milhões de pessoas anualmente, pode ser produzida por qualquer laboratório no mundo, sem custos de licenciamento. As perguntas vieram como uma avalanche. Doutora Vasquez, isso não vai desencorajar investimentos em pesquisa? Pelo contrário, respondeu Helena. Vai encorajar colaboração real. Quando pesquisadores não precisam competir por propriedade intelectual, eles podem focar no que realmente importa: salvar vidas. Mas como vocês vão recuperar os investimentos? Helena sorriu. A pergunta correta é: como podemos colocar um preço na vida humana? Sr. Morrison e eu decidimos que algumas coisas são mais importantes que lucro.
A reação foi imediata e intensa. Ações de empresas farmacêuticas despencaram, enquanto organizações humanitárias ao redor do mundo celebraram a decisão. Mas Helena sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. 3 dias depois, ela recebeu uma ligação inesperada. Doutora Vasquez, aqui é Dr. Patrícia Williams, da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Oi, doutora Williams, como posso ajudá-la? Doutora Vasquez, preciso informá-la que estamos iniciando uma investigação formal sobre os métodos de teste de sua vacina tropical. Helena sentiu o estômago se contrair. Com base em quê? Recebemos várias denúncias questionando a segurança de seus protocolos. Continuar. Claude Sonnet 4, os acelerados. Até que a investigação seja concluída, a distribuição da vacina está suspensa. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da realidade. Doutora Williams, quantas pessoas vão morrer enquanto vocês investigam uma vacina que já provou ser segura e eficaz? Doutora Vasquez, entendo sua preocupação, mas temos protocolos a seguir. Protocolos que foram escritos por quem? Para beneficiar quem? Houve um silêncio do outro lado da linha. Doutora Vasquez, sugiro que coopere com a investigação se quiser que ela seja resolvida rapidamente. Depois que desligou, Helena permaneceu sentada em silêncio por vários minutos. Então, pegou o telefone e ligou para Morrison. Alexander, eles estão tentando nos parar. Eu sei. Acabei de receber ligações similares de agências reguladoras na Europa e Ásia. Isso é coordenado? Sem dúvida. Helena respirou fundo. Alexander, preciso lhe fazer uma pergunta e quero uma resposta honesta. Sempre. Você está arrependido de ter me dado esta oportunidade, de ter apoiado minhas ideias revolucionárias? Morrison riu, uma risada genuína que a surpreendeu. Helena, você está brincando? Nos últimos meses você me lembrou por que comecei tudo isso. Você me deu um propósito que eu havia perdido há anos. Mesmo que isso signifique uma guerra contra algumas das corporações mais poderosas do mundo? Especialmente por isso. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Então vamos à guerra. O que você tem em mente? Vou fazer algo que eles não esperam. Vou diretamente às pessoas. Naquela noite, Helena gravou um vídeo em seu apartamento simples, o mesmo apartamento onde morava desde os tempos de estudante de medicina. Sem maquiagem profissional, sem cenário elaborado, apenas ela, sua paixão e sua verdade. Meu nome é Helena Vasquez, começou ela, olhando diretamente para a câmera. Há 1 ano, eu era uma médica desconhecida trabalhando em um posto de saúde na periferia de São Paulo. Hoje, estou sendo atacada por algumas das corporações mais poderosas do mundo porque ouso acreditar que medicina deveria ser sobre salvar vidas, não sobre lucro. O vídeo se tornou viral em questão de horas. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram Helena contar sua história. Desde a perda de Sofia até sua visão de um mundo onde cuidados médicos de qualidade fossem um direito, não um privilégio. Eles querem que vocês acreditem que nossos métodos são perigosos, disse ela no vídeo. Mas a única coisa perigosa aqui é a ideia de que pessoas pobres merecem medicina de segunda classe. O apoio público foi esmagador. Protestos espontâneos surgiram em dezenas de cidades, exigindo a liberação da vacina. Médicos ao redor do mundo publicaram cartas abertas apoiando Helena. Até mesmo alguns políticos começaram a questionar publicamente as motivações por trás das investigações. Mas Helena sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. As forças que ela havia desafiado não desistiriam facilmente, e ela precisaria de toda a sua coragem e inteligência para o que estava por vir. O que ela não sabia era que o destino estava preparando um teste final. Um que não apenas determinaria o futuro de sua revolução médica, mas revelaria o verdadeiro poder de sua visão de transformar o mundo. Capítulo 9. A conspiração se revela. 2 semanas após o vídeo viral de Helena, a pressão sobre o Centro Morrison havia se intensificado dramaticamente. Investigações regulatórias se multiplicaram, processos judiciais foram movidos questionando a segurança pública de seus métodos, e uma campanha de desinformação sofisticada começou a circular nas redes sociais. Helena estava trabalhando até tarde em seu escritório quando Morrison apareceu na porta.
sua expressão mais grave do que ela já havia visto. Helena, precisamos conversar, agora! Ela notou que ele estava acompanhado por um homem que não reconheceu. Alto, de aparência militar, com olhos que pareciam ver tudo. Helena, este é Marcus Thompson. Ele é um consultor de segurança. Helena franziu a testa. Segurança? Marcus se adiantou. Doutora Vasquez, descobrimos algumas informações que a senhora precisa saber. Posso? Helena acenou e Marcus abriu um laptop mostrando uma série de documentos e fotografias. Nas últimas semanas, investigamos as fontes das denúncias contra vocês. O que encontramos é preocupante. A tela mostrava um diagrama complexo conectando várias empresas farmacêuticas, firmas de lobby e até mesmo alguns políticos. Isso é uma conspiração coordenada, continuou Marcus. 5 das maiores empresas farmacêuticas do mundo se uniram para criar o que eles chamam internamente de Operação Firewall, um esforço para impedir que o modelo de vocês se espalhe. Helena estudou os documentos. Como vocês conseguiram essas informações? Tenho meus métodos, respondeu Marcus vagamente. Mas o importante é o que eles estão planejando fazer a seguir. Ele clicou para a próxima tela, mostrando e-mails interceptados. Eles não vão se contentar apenas com investigações regulatórias. Estão planejando uma campanha para desacreditar você pessoalmente, doutora Vasquez. Helena leu os e-mails, sentindo uma mistura de raiva e nojo. Planos para encontrar irregularidades em sua formação médica, descobrir conflitos de interesse, até mesmo sugestões de plantar evidências de má conduta. Isso é criminoso, murmurou ela. Sim, concordou Morrison. E é por isso que precisamos agir. Helena olhou para ele. O que você tem em mente? Vamos expor tudo, publicamente. Marcus interveio. Sr. Morrison, com todo respeito, isso pode ser perigoso. Essas pessoas têm recursos ilimitados e poucos escrúpulos. Marcus, disse Helena firmemente, você está sugerindo que devemos nos esconder? Estou sugerindo cautela. Helena se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade pulsava com vida. Milhões de pessoas que poderiam se beneficiar de suas descobertas se ela tivesse coragem de continuar lutando. Alexander, disse ela sem se virar, lembra do que você me disse sobre descobrir do que somos realmente feitos? Lembro. Bem, acho que chegou a hora de descobrir. Helena se virou para eles. Vamos fazer mais do que expor a conspiração. Vamos usar isso para mostrar ao mundo exatamente contra o que estamos lutando. Como? Helena sorriu. Um sorriso que Marcus mais tarde descreveria como simultaneamente angelical e perigoso. Vamos dar a eles exatamente o que eles não querem. Transparência total. Nos 3 dias seguintes, Helena e sua equipe trabalharam incansavelmente para preparar o que ela chamou de a grande revelação. Não seria apenas uma exposição da conspiração contra eles, mas uma apresentação completa de tudo o que haviam descoberto, todos os métodos que haviam desenvolvido e uma proposta radical para o futuro da medicina global. A coletiva de imprensa foi marcada para uma quinta-feira às 14 horas, horário de Brasília. Helena insistiu que fosse transmitida ao vivo sem edição para todo o mundo. Damas e cavalheiros, começou Helena, de pé diante de um auditório lotado e câmeras de dezenas de países. Hoje vou contar a vocês uma história sobre ganância, poder e a luta pela alma da medicina moderna. Ela começou mostrando os documentos que Marcus havia obtido, explicando metodicamente como a Operação Firewall havia sido concebida e implementada. Essas empresas, disse ela, apontando para os logos na tela atrás dela, estão dispostas a deixar milhões de pessoas morrerem para proteger seus lucros. O auditório estava em silêncio absoluto. Helena continuou, sua voz ganhando força e paixão. Mas hoje não estou aqui apenas para expor a corrupção. Estou aqui para oferecer uma alternativa. A tela mudou, mostrando um mapa mundial pontilhado de luzes. Cada luz representa um local onde nossa vacina tropical já está sendo produzida localmente, graças à nossa política de código aberto. Em 6 meses, salvamos mais de 2 milhões de vidas. Murmúrios de admiração percorreram o auditório. Mas isso é apenas o começo, continuou Helena. Hoje, anuncio o lançamento da Rede Global de Medicina Aberta.
uma plataforma onde pesquisadores de todo o mundo podem compartilhar descobertas, colaborar em tempo real e desenvolver tratamentos sem as barreiras artificiais criadas pela ganância corporativa. Ela pausou, olhando diretamente para as câmeras. E mais, Sr. Morrison e eu estamos comprometendo 100 bilhões de dólares para esta iniciativa. 100 bilhões de dólares que serão usados não para enriquecer acionistas, mas para salvar vidas. O auditório explodiu em aplausos, mas Helena levantou a mão para silêncio. Mas há algo mais importante que dinheiro nesta luta, disse ela, sua voz ficando mais suave, mais pessoal. Há a escolha que cada um de nós precisa fazer. Vamos aceitar um mundo onde medicina é um privilégio dos ricos? Ou vamos lutar por um mundo onde cuidar uns dos outros é nossa responsabilidade compartilhada? Helena olhou ao redor do auditório, seus olhos encontrando os de jornalistas, médicos, ativistas. Minha irmã Sofia morreu porque não tínhamos acesso aos cuidados que ela merecia. Prometi a ela que me tornaria médica e ajudaria outras crianças como ela. Hoje, estou fazendo uma nova promessa. Não apenas a Sofia, mas a todas as Sofias do mundo. Não vamos desistir. Não vamos recuar. Vamos continuar lutando até que medicina de qualidade seja um direito humano básico, não um produto comercial. Quando Helena terminou, o auditório ficou em silêncio por um momento antes de explodir em uma ovação que durou 5 minutos. Mas Helena sabia que a verdadeira resposta viria nas horas e dias seguintes. As forças que ela havia desafiado não aceitariam essa derrota facilmente. O que ela não esperava era que a resposta viesse de uma direção completamente inesperada e que testaria não apenas sua coragem, mas sua própria alma. Capítulo 10. O teste final. A resposta veio 48 horas depois da coletiva de imprensa, de uma forma que Helena jamais poderia ter previsto. Ela estava em seu apartamento, tentando processar as milhares de mensagens de apoio que havia recebido do mundo inteiro, quando seu telefone tocou. O número era desconhecido. Alô? Doutora Vasquez? A voz era feminina, jovem, e carregava um sotaque que Helena não conseguiu identificar. Sim, quem fala? Meu nome é Sarah Chen, era assistente de pesquisa na Pharmax Industries. Helena reconheceu o nome, uma das empresas envolvidas na Operação Firewall. Sarah, como posso ajudá-la? Doutora Vasquez, preciso encontrá-la pessoalmente. Tenho informações que podem mudar tudo. Algo no tom de Sarah fez Helena prestar atenção total. Que tipo de informações? Não posso falar por telefone. Eles podem estar escutando. Mas, doutora Vasquez, eles têm algo. Algo que pode salvar milhões de vidas. Mas estão escondendo porque... A linha ficou muda. Sarah? Nada. Helena tentou ligar de volta, mas o número estava fora de serviço. Ela imediatamente ligou para Morrison. Alexander, acabei de receber uma ligação estranha. Ela contou sobre Sarah Chen. Morrison ficou em silêncio por um momento. Helena, isso pode ser uma armadilha. Ou pode ser exatamente o que precisamos para expor o que eles realmente estão fazendo. É muito perigoso. Alexander, quando foi que começamos a tomar decisões baseadas no que é seguro em vez do que é certo? 2 horas depois, Helena recebeu uma mensagem de texto de um número diferente. Café Central, Rua Augusta, 15 horas, mesa do fundo. Venha sozinha. Helena chegou ao café 15 minutos antes do horário marcado. Era um lugar pequeno, cheio de estudantes e artistas, o tipo de lugar onde uma conversa séria poderia passar despercebida. Sarah Chen era mais jovem do que Helena havia imaginado. Não mais de 25 anos, com olhos inteligentes, mas assombrados por algo que parecia medo. Doutora Vasquez, obrigada por vir. Helena se sentou à sua frente. Sarah, o que você tem para me dizer? Sarah olhou nervosamente ao redor antes de falar. Doutora Vasquez, trabalhei na Pharmax por 3 anos. Era bioquímica, especializada em doenças neurológicas. Era? Fui demitida ontem, oficialmente por reestruturação, mas na verdade porque descobri algo que não deveria ter descoberto. Sarah abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Há 2 anos, nossa equipe desenvolveu um tratamento para Alzheimer. Não apenas retarda a progressão, reverte os danos neurológicos. Helena sentiu o coração acelerar. Isso seria revolucionário. Exato.
Testamos em mais de 1.000 pacientes. Taxa de sucesso de 89%. Efeitos colaterais mínimos. Onde está esse tratamento agora? Sarah baixou os olhos. Trancado em um cofre. A diretoria decidiu que seria economicamente disruptivo lançá-lo. Helena a olhou sem compreender. Como assim? Doutora Vasquez, Alzheimer é uma indústria de 50 bilhões de dólares por ano. Medicamentos que retardam os sintomas, cuidados especializados, equipamentos médicos. Se lançássemos uma cura, toda essa economia desapareceria. Helena sentiu uma onda de náusea. Eles estão deixando milhões de pessoas sofrerem para proteger lucros? Pior, eles estão ativamente suprimindo a pesquisa. Compraram patentes de outros laboratórios que estavam chegando perto de descobertas similares. Contrataram pesquisadores-chave para projetos fantasma, até mesmo sabotaram estudos universitários. Helena ficou em silêncio, absorvendo a magnitude do que estava ouvindo. Sarah, por que você está me contando isso? Porque vi sua coletiva de imprensa. Vi alguém que realmente se importa com salvar vidas, não com lucros. Sarah pausou. E porque minha avó morreu de Alzheimer no ano passado. Eu sabia que tínhamos a cura, mas não pude fazer nada. Helena estendeu a mão e tocou o braço de Sarah. Sinto muito. Doutora Vasquez, trouxe cópias de todos os dados de pesquisa, protocolos de teste, até mesmo gravações de reuniões da diretoria discutindo a supressão. Sarah empurrou um pendrive através da mesa. Tudo está aqui. Helena pegou o dispositivo, sentindo seu peso. Não apenas físico, mas moral. Sarah, você percebe o que isso significa? Se essas informações forem verdadeiras, significaria que você poderia produzir o tratamento através de sua rede de código aberto. Significaria que milhões de famílias não teriam que passar pelo que a minha passou. Helena olhou para o pendrive em sua mão. Sarah, isso vai destruir a Pharmax e provavelmente várias outras empresas. Bom, naquela noite, Helena se reuniu com Morrison e sua equipe técnica para analisar os dados que Sarah havia fornecido. Dr. Richardson, o chefe de pesquisa, ficou pálido enquanto revisava os documentos. Helena, disse ele finalmente, isso é real. Os dados são sólidos, a metodologia é impecável. Este tratamento realmente funciona. Quanto tempo levaria para reproduzir e começar a produção? Com nossa infraestrutura atual, 6 meses para os primeiros lotes. Helena se virou para Morrison. Alexander, você entende o que isso significa? Significa que vamos fazer muitos inimigos muito poderosos. Também significa que vamos salvar milhões de vidas. Morrison sorriu. Helena, há 1 ano você era uma médica desconhecida. Agora está prestes a desafiar uma das indústrias mais poderosas do mundo. Não tem medo? Helena pensou em Sofia, em Dona Maria, em todos os pacientes que havia tratado ao longo dos anos. Pensou na avó de Sarah, nas famílias que estavam sofrendo naquele exato momento, enquanto uma cura existia trancada em um cofre. Tenho medo, admitiu ela, mas tenho mais medo de não fazer nada. Então vamos fazer história, disse Morrison. Helena não sabia que sua decisão de expor o tratamento suprimido para Alzheimer seria apenas o catalisador para algo muito maior. Uma revolução que mudaria não apenas a medicina, mas a própria natureza de como a humanidade cuidava de si mesma. O destino havia colocado em suas mãos não apenas a oportunidade de salvar vidas, mas de redefinir o que significava ser humano em um mundo onde o cuidado mútuo poderia finalmente triunfar sobre a ganância. Capítulo 11. A revelação que mudou tudo. A segunda coletiva de imprensa de Helena foi ainda mais impactante que a primeira. Desta vez, ela não estava apenas expondo corrupção, estava revelando uma traição fundamental da confiança pública. Damas e cavalheiros, começou Helena, sua voz carregada de uma autoridade moral que silenciou instantaneamente o auditório lotado. Hoje vou contar a vocês sobre o maior crime contra a humanidade que já testemunhei. A tela atrás dela mostrou imagens de pacientes com Alzheimer. Rostos que refletiam não apenas a confusão da doença, mas o sofrimento de famílias inteiras. Há 2 anos, a Pharmax Industries desenvolveu um tratamento que reverte os danos neurológicos do Alzheimer. Taxa de sucesso, 89%. Efeitos colaterais, mínimos. Custo de produção, menos de $50 por dose. Um murmúrio de choque percorreu o auditório.
Este tratamento poderia ter salvado milhões de vidas, devolvido pais e avós às suas famílias, eliminado uma das doenças mais cruéis que conhecemos. Helena pausou, deixando o peso de suas palavras se assentar. Em vez disso, foi trancado em um cofre para proteger uma indústria de 50 bilhões de dólares. Helena começou a apresentar os dados que Sarah havia fornecido, gráficos mostrando a eficácia do tratamento, gravações de áudio de executivos discutindo a supressão, documentos internos detalhando a estratégia para manter a cura em segredo. Mas hoje, continuou Helena, sua voz ganhando força, essa era de segredos termina. Hoje estamos disponibilizando gratuitamente toda a pesquisa sobre este tratamento. Qualquer laboratório no mundo pode começar a produzi-lo imediatamente. A reação foi instantânea e global. Ações da Pharmex despencaram 70% em questão de horas. Protestos espontâneos surgiram em dezenas de cidades. Famílias de pacientes com Alzheimer exigiram explicações. Governos anunciaram investigações. Mas a resposta mais significativa veio de uma fonte inesperada. 3 dias após a revelação, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Doutora Vasquez, aqui é Dr. Michael Harrison, diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Helena reconheceu o nome, uma das figuras mais respeitadas da medicina americana. Dr. Harrison, como posso ajudá-lo? Doutora Vasquez, preciso vê-la pessoalmente. Há algo que preciso lhe contar. Algo que vai além até mesmo do que você descobriu sobre a Pharmex. Pode me dar uma ideia do que se trata? Não por telefone, mas posso dizer isto. Se você pensou que a supressão do tratamento para Alzheimer foi chocante, prepare-se. O que tenho para lhe mostrar vai mudar sua perspectiva sobre toda a indústria médica. Helena voou para Washington no dia seguinte. Dr. Harrison a recebeu em seu escritório. Um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos que carregavam o peso de décadas na medicina. Doutora Vasquez, obrigado por vir. O que vou lhe mostrar? Bem, tenho guardado isso por anos, esperando pela pessoa certa para compartilhar. Ele abriu um cofre atrás de sua mesa e retirou várias pastas grossas. Doutora Vasquez, nos últimos 20 anos documentei sistematicamente casos de supressão de pesquisa médica. Não apenas uma empresa, não apenas uma doença, é um padrão sistemático. Helena abriu a primeira pasta. Dentro, encontrou documentos sobre tratamentos suprimidos para diabetes, câncer, doenças cardíacas, depressão, dezenas de condições que afetavam bilhões de pessoas. Isso é impossível, murmurou ela. Infelizmente, é muito real. Cada pasta representa anos de pesquisa que foram deliberadamente enterrados porque ameaçavam modelos de negócios estabelecidos. Helena folheou os documentos, sua mente lutando para processar a escala da traição. Dr. Harrison, por que você nunca tornou isso público? Tentei, várias vezes. Mas eles têm muito poder, muita influência. Cada vez que me aproximava de uma revelação era transferido, minha pesquisa era reclassificada ou simplesmente desaparecia. Então por que agora? Dr. Harrison sorriu tristemente. Porque você provou que é possível vencê-los. Sua abordagem de código aberto, sua rede global, você criou algo que eles não podem controlar ou suprimir. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a capital americana. Dr. Harrison, se tornarmos tudo isso público, vai causar o colapso de várias indústrias, vai custar trilhões em lucros perdidos, vai mudar fundamentalmente como a medicina funciona e vai salvar milhões de vidas. Bilhões, corrigiu Dr. Harrison. Literalmente bilhões de vidas ao longo das próximas décadas. Helena se virou para ele. Você está disposto a enfrentar as consequências? Doutora Vasquez, tenho 62 anos. Dediquei minha vida à medicina, mas nos últimos anos tenho me sentido cúmplice de um sistema corrupto. Se posso usar meus anos restantes para ajudar a corrigi-lo, bem, não posso pensar em um legado melhor. Naquela noite, Helena ligou para Morrison de seu hotel em Washington. Alexander, preciso lhe contar algo. Algo que vai mudar tudo o que pensávamos sobre nossa missão. Ela contou sobre Dr. Harrison e os documentos que ele havia compartilhado. Helena, disse Morrison após um longo silêncio, você está falando sobre desmantelar essencialmente toda a estrutura da medicina comercial moderna. Estou falando sobre libertar a medicina da ganância.
As consequências serão enormes, não apenas para as empresas, mas para a economia global, para milhões de empregos. Alexander, Helena o interrompeu. Lembra do que você me disse sobre descobrir do que somos realmente feitos? Lembro. Bem, acho que chegou a hora da humanidade descobrir do que é realmente feita. Morrison ficou em silêncio por um longo momento. Helena, você percebe que isso vai além de medicina? Você está propondo uma revolução na própria natureza de como nossa sociedade funciona. Talvez seja exatamente o que o mundo precisa. E se estivermos errados? E se as consequências forem piores do que os problemas que estamos tentando resolver? Helena pensou em Sofia, na avó de Sarah, em todos os pacientes que havia perdido ao longo dos anos por falta de recursos ou tratamentos que existiam, mas eram inacessíveis. Alexander, e se estivermos certos? E se pudermos criar um mundo onde ninguém mais precise morrer por ganância? Na manhã seguinte, Helena tomou a decisão que definiria não apenas seu destino, mas o destino da humanidade. Ela iria revelar tudo. Capítulo 12. A Grande Revelação. Helena sabia que esta seria sua última coletiva de imprensa como uma pessoa relativamente anônima. Depois do que estava prestes a revelar, sua vida nunca mais seria a mesma. O auditório estava lotado além da capacidade. Jornalistas de todos os continentes, representantes de governos, líderes de organizações de saúde e até mesmo alguns executivos das empresas que ela estava prestes a expor. A tensão no ar era palpável. Damas e cavalheiros, começou Helena, sua voz calma mas carregada de uma autoridade moral que silenciou instantaneamente a multidão. Hoje vou contar a vocês a verdade sobre a medicina moderna. Uma verdade que foi escondida por décadas, custando bilhões de vidas. A tela atrás dela mostrou um mapa mundial pontilhado de luzes vermelhas. Cada luz vermelha representa um tratamento médico eficaz que foi deliberadamente suprimido para proteger lucros corporativos. Não estou falando de teorias conspiratórias. Estou falando de fatos documentados com evidências que serão disponibilizadas publicamente hoje. Helena começou metodicamente, apresentando caso após caso de supressão médica. Tratamentos para diabetes que poderiam eliminar a necessidade de insulina diária. Terapias para câncer com taxas de cura superiores a 90%. Medicamentos para depressão sem efeitos colaterais. Cada revelação era apoiada por documentos internos, gravações de áudio e testemunhos de pesquisadores. Mas a supressão de tratamentos é apenas parte da história, continuou Helena. A verdadeira tragédia é o sistema que permite isso acontecer. A tela mudou, mostrando um diagrama complexo conectando empresas farmacêuticas, agências reguladoras, universidades e políticos. Este é o que chamo de complexo médico-industrial, uma rede de interesses que prioriza lucro sobre vidas humanas. Eles não querem curar doenças, eles querem gerenciá-las. Um paciente curado é um cliente perdido. Helena pausou, deixando o peso de suas palavras se assentar. Mas hoje isso muda. Hoje estamos lançando a maior liberação de informação médica da história. A tela mostrou o logo da Biblioteca Global de Medicina Aberta, uma plataforma digital que Helena e sua equipe haviam desenvolvido em segredo. Nesta plataforma, estamos disponibilizando gratuitamente todos os tratamentos suprimidos que documentamos. Mais de 200 tratamentos para 50 doenças diferentes. Qualquer médico, qualquer pesquisador, qualquer laboratório no mundo pode acessar essas informações e começar a produzir esses tratamentos imediatamente. O auditório explodiu em murmúrios de choque e admiração. Mas isso é apenas o começo, continuou Helena, sua voz ganhando paixão. Também estamos anunciando a criação da Aliança Global de Medicina Humanitária, uma rede de médicos, pesquisadores e organizações comprometidos com um princípio simples. Medicina é um direito humano, não um produto comercial. Helena olhou diretamente para as câmeras, sabendo que estava falando não apenas com os presentes, mas com bilhões de pessoas ao redor do mundo. A vocês, médicos que entraram na profissão para salvar vidas, mas se encontraram presos em um sistema corrupto, juntem-se a nós. A vocês, pesquisadores cujo trabalho foi suprimido ou distorcido, juntem-se a nós. A vocês,
pacientes e famílias que sofreram desnecessariamente. Juntem-se a nós. Sua voz se tornou mais suave, mais pessoal. Minha irmã Sofia morreu porque não tínhamos acesso aos cuidados que ela merecia. Mas hoje, em nome dela e de todos os que perdemos desnecessariamente, declaro guerra à ganância que infectou a medicina. Esta não é uma guerra com armas ou violência. É uma guerra com verdade, compaixão e a recusa absoluta de aceitar que o sofrimento humano é um preço aceitável pelo lucro corporativo. Helena se aproximou do microfone, sua voz carregada de emoção. Eles vão tentar nos parar. Vão usar todo o seu poder, toda a sua influência, todo o seu dinheiro para manter o status quo. Mas eles subestimam algo fundamental. Quando você dá às pessoas a verdade e as ferramentas para agir, nada pode detê-las. Ela pausou, olhando ao redor do auditório. A revolução médica começou hoje. Não será fácil, não será rápida, mas será imparável. Porque finalmente, a medicina voltará a ser sobre o que sempre deveria ter sido: cuidar uns dos outros. Quando Helena terminou, o auditório ficou em silêncio absoluto por quase 1 minuto inteiro. Então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. Em questão de segundos, todo o auditório estava de pé em uma ovação que durou mais de 10 minutos. Mas Helena sabia que a verdadeira resposta viria nas horas e dias seguintes. E ela não estava errada. Em 24 horas, a Biblioteca Global de Medicina Aberta recebeu mais de 100 milhões de acessos. Médicos de 180 países se inscreveram na Aliança Global de Medicina Humanitária. Laboratórios ao redor do mundo começaram a produzir os tratamentos liberados. Mas a reação das forças estabelecidas foi igualmente intensa. Ações judiciais foram movidas tentando bloquear a plataforma. Campanhas de desinformação foram lançadas questionando a segurança dos tratamentos. Pressão política foi exercida sobre governos para regular ou banir a iniciativa. Helena se encontrou no centro de uma tempestade global que ela havia criado. Mas pela primeira vez em sua vida, ela se sentia completamente em paz com suas escolhas. Ela havia encontrado seu verdadeiro propósito, e nada no mundo a faria recuar. Capítulo 13. O momento da verdade. 6 meses após a grande revelação, o mundo havia mudado de maneiras que Helena nunca poderia ter imaginado. A Biblioteca Global de Medicina Aberta havia se tornado o recurso médico mais acessado da história, com mais de 2 bilhões de consultas. Laboratórios em 150 países estavam produzindo os tratamentos liberados, salvando milhões de vidas. Mas o preço da revolução havia sido alto. Helena estava em seu novo escritório, um espaço modesto comparado ao de Morrison, mas funcional, quando James entrou com uma expressão sombria. Doutora Vasquez, precisamos conversar sobre sua segurança. Helena levantou os olhos dos relatórios que estava revisando. O que aconteceu agora? Recebemos informações credíveis de que há um contrato sobre sua vida. Helena sentiu um frio na espinha, mas manteve a voz calma. Contrato? Algumas das empresas que você expôs perderam trilhões em valor de mercado. Executivos foram presos, governos caíram, economias inteiras foram abaladas. Há pessoas muito poderosas que a culpam por tudo isso. Helena se recostou na cadeira. James, quando comecei esta jornada, sabia que haveria consequências. Doutora Vasquez, com todo respeito, não acho que você entenda a gravidade da situação. Essas pessoas têm recursos ilimitados e nada a perder. Naquele momento, Morrison entrou na sala, sua expressão igualmente preocupada. Helena, precisamos falar sobre o que aconteceu em Genebra. O que aconteceu em Genebra? Morrison se sentou pesadamente. Dr. Harrison foi encontrado morto em seu hotel esta manhã. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como? Oficialmente ataque cardíaco, mas... Morrison hesitou. Ele estava prestes a testemunhar perante um tribunal internacional sobre a supressão médica. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a notícia. Dr. Harrison havia se tornado não apenas um aliado, mas um amigo. Sua coragem em expor décadas de corrupção havia inspirado centenas de outros pesquisadores a se manifestarem. Helena, disse Morrison suavemente, talvez seja a hora de considerar se afastar por um tempo, deixar que outros assumam a liderança da aliança. Helena o olhou com uma expressão que ele nunca havia visto antes.
uma mistura de dor, raiva e determinação absoluta. Alexander, você realmente acha que vou me esconder agora? Depois de tudo que conseguimos? Helena, não se trata de se esconder, se trata de sobreviver. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Alexander, posso lhe contar algo que nunca contei a ninguém? Claro. Quando Sofia estava morrendo, ela me fez prometer algo. Não apenas que eu me tornaria médica, mas que nunca desistiria de lutar por pessoas que não tinham voz. Helena se virou para ele. Se eu me esconder agora, se eu recuar diante das ameaças, estarei traindo não apenas Sofia, mas todos os pacientes que salvamos, todos os pesquisadores que encontraram coragem para falar a verdade, todas as famílias que finalmente têm esperança. Morrison a observou por um momento. Helena, você percebe que pode estar assinando sua própria sentença de morte? Alexander, você percebe que já assinei a sentença de morte de um sistema corrupto que matava milhões de pessoas todos os anos? Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Era um número internacional que ela não reconheceu. Dr. Vasquez? Sam? Aqui é a Dra. Amara Okafor, da Universidade de Lagos, Nigéria. Helena reconheceu o nome, uma das pesquisadoras mais respeitadas da África. Dr. Okafor, como posso ajudá-la? Doutora Vasquez, estou ligando para informá-la de algo extraordinário. Usando os tratamentos da sua biblioteca, conseguimos erradicar completamente a malária em 3 províncias do meu país. Helena sentiu o coração acelerar. Erradicar completamente? Sim. 0 casos novos em 6 meses. É a primeira vez na história que isso acontece. Helena se sentou, absorvendo a magnitude do que estava ouvindo. Mas há mais, continuou o Dr. Okafor. Médicos de toda a África estão replicando nossos resultados. Estimamos que podemos erradicar a malária de todo o continente em 2 anos. Depois que desligou, Helena olhou para Morrison e James, que haviam ouvido a conversa. Vocês ouviram isso? Disse ela, sua voz carregada de emoção. Malária, uma das doenças mais mortais da história, e vamos erradicá-la em 2 anos. Morrison sorriu. Helena, você percebe o que isso significa? Significa que tudo pelo que passamos, todos os riscos que corremos, todas as ameaças que enfrentamos, valeram a pena. Helena se levantou, uma nova energia correndo por suas veias. James, sobre minha segurança, quero que você dobre as medidas de proteção. Não porque tenho medo, mas porque tenho trabalho demais a fazer para morrer agora. Ela se virou para Morrison. Alexander, preciso que você prepare uma nova coletiva de imprensa. É hora de anunciar a próxima fase da revolução. Qual próxima fase? Helena sorriu. Um sorriso que carregava toda a determinação e esperança que havia acumulado ao longo de sua jornada extraordinária. Vamos erradicar não apenas a malária, mas todas as doenças evitáveis do planeta. E vamos fazer isso nos próximos 10 anos. Morrison a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Helena, você percebe que isso é impossível? Ela completou. Alexander, há 2 anos eu era uma médica desconhecida de um posto de saúde. Hoje, lidero uma revolução global que já salvou milhões de vidas. Se aprendi alguma coisa, é que impossível é apenas uma palavra que usamos antes de descobrir como fazer algo. Naquele momento, Helena não sabia que sua declaração audaciosa seria ouvida por alguém que mudaria tudo. Alguém com o poder de transformar seus sonhos mais ambiciosos em realidade, mas que também testaria sua alma de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O destino estava preparando o teste final para Helena Vasquez, um teste que revelaria não apenas o que ela era capaz de fazer, mas quem ela realmente era no fundo de seu coração. Capítulo 14. A escolha que definiu a humanidade. 1 ano após a erradicação da malária na África, Helena havia se tornado a pessoa mais influente do mundo na área da saúde. A Aliança Global de Medicina Humanitária crescera para incluir mais de 1 milhão de profissionais de saúde em todos os continentes. Dezenas de doenças haviam sido erradicadas ou drasticamente reduzidas. O modelo de medicina aberta havia se tornado o padrão global. Enquanto Helena revisava relatórios de progresso em seu escritório, que recebeu a ligação que mudaria tudo. Doutora Vasquez, aqui é Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. Doutora Chan, que prazer ouvir de você.
Doutora Vasquez, preciso vê-la urgentemente. Há uma proposta que, bem, é melhor discutir pessoalmente. 2 horas depois, Helena estava no escritório de Dra. Chen em Genebra, acompanhada por Morrison. A sala estava cheia de pessoas que Helena reconheceu como alguns dos líderes mais poderosos do mundo. Presidentes, primeiros-ministros, CEOs de corporações globais. Doutora Vasquez, começou Dra. Chen. O que vou propor pode parecer surreal, mas é completamente sério. Helena esperou. Os líderes aqui presentes, representando as maiores economias e organizações do mundo, têm uma proposta para você. Um homem que Helena reconheceu como o secretário-geral das Nações Unidas se levantou. Doutora Vasquez, sua revolução médica salvou mais de 50 milhões de vidas no último ano. Você provou que é possível reorganizar sistemas globais para o bem da humanidade. Helena ainda não entendia aonde isso estava levando. Por isso, continuou ele, gostaríamos de oferecer a você algo sem precedentes na história. Autoridade executiva global sobre todos os sistemas de saúde do planeta. Helena piscou, não acreditando no que estava ouvindo. Estamos propondo a criação de um novo cargo. Diretora Global de Saúde Humana, com autoridade para implementar políticas de saúde em todos os países membros das Nações Unidas. Você teria um orçamento de 500 bilhões de dólares anuais e o poder de requisitar recursos de qualquer nação para emergências de saúde. Helena olhou ao redor da sala, vendo rostos que representavam bilhões de pessoas. Vocês estão me oferecendo controle sobre a saúde global? Estamos oferecendo a você a oportunidade de implementar sua visão em escala planetária, disse a presidente da União Europeia. Sem barreiras políticas, sem obstáculos burocráticos, sem interferência corporativa. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade de Genebra lá embaixo. Era tudo o que ela sempre havia sonhado. O poder de implementar mudanças reais, de salvar vidas em escala global, de criar o sistema de saúde que sempre imaginou. Há condições? Perguntou ela. Apenas uma, respondeu o secretário-geral. Você teria que dissolver a Aliança Global de Medicina Humanitária e integrar todas as suas operações sob a estrutura oficial das Nações Unidas. Helena sentiu algo se contrair em seu peito. Por quê? Para evitar conflitos de autoridade. Não pode haver 2 sistemas globais de saúde operando simultaneamente. Helena se virou para eles. E se eu recusar? Houve um silêncio desconfortável na sala. Doutora Vasquez, disse finalmente o presidente dos Estados Unidos. Com todo respeito, sua organização, por mais bem intencionada que seja, opera fora das estruturas legais estabelecidas. Isso cria complicações. Helena entendeu a ameaça implícita. Vocês estão dizendo que se eu não aceitar vão tentar desmantelar a aliança? Estamos dizendo que preferimos trabalhar com você do que contra você, respondeu diplomaticamente. Helena olhou para Morrison, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa. Seus olhos se encontraram, e ela viu neles a mesma pergunta que ecoava em sua própria mente. Era isso que eles realmente queriam? Posso ter um momento para considerar? Perguntou Helena. Claro, mas precisamos de uma resposta até amanhã. Naquela noite, Helena e Morrison caminharam pelas ruas de Genebra em silêncio. Finalmente, Helena parou em uma ponte sobre o lago. Alexander, o que você acha? Morrison se apoiou no parapeito. Helena, é tudo o que você sempre quis. Poder real para fazer mudanças reais. Mas você teria que trabalhar dentro do sistema. O mesmo sistema que permitiu que milhões morressem desnecessariamente por décadas. Helena olhou para as águas calmas do lago. Alexander, posso lhe contar o que realmente me incomoda nesta proposta? Claro. Eles não estão me oferecendo isso porque acreditam na minha visão. Eles estão me oferecendo porque têm medo dela. Morrison a olhou. Como assim? A aliança cresceu além do que eles podem controlar. Médicos ao redor do mundo estão ignorando protocolos governamentais e seguindo nossos guidelines. Laboratórios estão produzindo medicamentos sem aprovação oficial. Pacientes estão exigindo tratamentos que seus governos não aprovaram. Helena se virou para ele. Eles não querem me dar poder, Alexander. Eles querem me controlar. E se você estiver errada? E se esta for realmente uma oportunidade de implementar mudanças em escala global? Helena pensou em Sofia,
em todos os pacientes que havia tratado, em Dr. Harrison, em Sarah Chen, em todos os pesquisadores corajosos que haviam arriscado suas carreiras para expor a verdade. Alexander, quando comecei esta jornada, fiz uma promessa a Sofia. Não apenas que me tornaria médica, mas que nunca pararia de lutar por pessoas que não tinham voz. Ela pausou, olhando para as estrelas refletidas na água. Se eu aceitar esta oferta, estarei trabalhando para as mesmas pessoas que silenciaram essas vozes por décadas. Estarei me tornando parte do sistema que jurei derrubar. Morrison ficou em silêncio por um longo momento. Então, qual é sua decisão? Helena sorriu. O mesmo sorriso determinado que havia carregado desde seus dias no posto de saúde. Vou recusar, e vou fazer algo que eles não esperam. O quê? Vou dar a eles exatamente o que mais temem, uma alternativa real ao sistema deles. Na manhã seguinte, Helena entrou na sala de reuniões, onde os líderes mundiais a aguardavam. Doutora Vasquez, disse o secretário-geral, qual é a sua decisão? Helena se posicionou no centro da sala, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Senhoras e senhores, agradeço profundamente pela oferta. É uma honra que considerem meu trabalho digno de tal responsabilidade. Ela pausou. Mas devo recusar. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Em vez disso, continuou Helena, gostaria de fazer uma contraproposta. A Aliança Global de Medicina Humanitária continuará operando independentemente, mas estamos dispostos a colaborar com organizações oficiais em projetos específicos. Doutora Vasquez, disse o presidente dos Estados Unidos, você percebe que isso pode criar conflitos significativos? Helena sorriu. Senhor presidente, conflito não é necessariamente ruim. Às vezes, é exatamente o que precisamos para forçar mudanças positivas. Ela se virou para toda a sala. Vocês me ofereceram poder dentro do sistema existente, mas eu prefiro o poder de mostrar que existe uma alternativa melhor. Helena caminhou em direção à porta, então se virou uma última vez. Senhoras e senhores, a revolução médica não precisa da aprovação de vocês para continuar. Ela já está acontecendo, uma vida salva de cada vez. Quando Helena saiu da sala, Morrison a seguiu. Helena, você percebe o que acabou de fazer? Sim, respondeu ela, sua voz carregada de uma paz profunda. Escolhi permanecer fiel aos princípios que me trouxeram até aqui. E agora? Helena olhou para o céu azul de Genebra, pensando em todas as pessoas ao redor do mundo que dependiam da aliança, em todos os pesquisadores que haviam encontrado coragem para desafiar o status quo, em todas as vidas que ainda poderiam ser salvas. Agora, Alexander, continuamos fazendo o que sempre fizemos. Provamos que quando você coloca a humanidade acima do lucro, quando você escolhe a compaixão sobre o poder, quando você se recusa a aceitar que o sofrimento é inevitável, milagres acontecem. 5 anos depois, a Aliança Global de Medicina Humanitária havia erradicado 15 doenças principais, estabelecido clínicas gratuitas em todos os países do mundo e treinado mais de 10 milhões de profissionais de saúde. Helena havia se tornado não apenas uma líder médica, mas um símbolo global de esperança e mudança positiva. Mas mais importante que qualquer estatística ou reconhecimento, Helena havia mantido sua promessa a Sofia. Ela nunca havia parado de lutar por pessoas que não tinham voz, nunca havia comprometido seus princípios pelo poder, e nunca havia esquecido que por trás de cada número havia uma vida humana preciosa. Em seu apartamento simples em São Paulo, o mesmo apartamento onde tudo começou, Helena mantinha a foto desbotada de Sofia em sua mesa de cabeceira. Todas as noites, antes de dormir, ela olhava para a foto e sussurrava: Conseguimos, Sofia. Mudamos o mundo. E ela havia mudado mesmo. Não através do poder político ou da autoridade oficial, mas através de algo muito mais poderoso. A recusa absoluta de aceitar que as coisas tinham que ser como sempre foram. Helena Vasquez havia provado que uma pessoa, armada apenas com compaixão, coragem e uma visão inabalável de um mundo melhor, poderia literalmente mudar o destino da humanidade.